Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um programa Boa Noite Brasil, aqui pelo canal Hora News TV. E já agradecendo a você pela sua audiência, pela atenção, já o convido para que você possa se inscrever em nosso canal e acompanhar toda a nossa programação ao vivo e também o material que é disponibilizado, gravado no canal. Então, a todos vocês aqui de Sergipe e de qualquer lugar do Brasil, seja bem-vindo ao canal Hora News TV. Hoje temos uma entrevista muito importante que é para tratar sobre a questão das fake news. O Senado aprovou nesta terça-feira o texto base do PL das fake news, projeto de lei que discorre sobre o combate às notícias falsas em redes sociais e serviços de mensagens. O relatório final foi votado mesmo com pedidos de adiamento feitos por entidades da sociedade civil e empresas do setor. O PL, cujo texto foi alterado e protocolado na segunda-feira pelo senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, segue agora para a Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado, irá para a sanção presidencial. Esse projeto é de autoria do senador sergipano Alessandro Vieira, do Cidadania, com quem nós vamos conversar a partir deste momento. Mas antes, cumprimentar aqui os jornalistas que participam desta entrevista. Rosalvo Nogueira, jornalista aqui do Hora News TV e também da Jovem Pan. Boa noite, Rosalvo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham. Bruno, boa noite, senador Alessandro Vieira. Muito obrigado pela sua participação aqui no Hora News TV. Jornalista Bruno Balbino, lá do interior do estado, correspondente do portal horanews.net, lá em Glória. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rosalvo. Boa noite, senador. Muito obrigado por estar aqui conosco, para tratar desse assunto que tem ganhado as páginas, né, dos noticiários e da imprensa nacional e sergipana, com certeza. E agora eu cumprimento o senador Alessandro Vieira, que é o autor desse projeto e que vai discutir conosco, esclarecer melhor, tirar dúvidas dos telespectadores, principalmente os pontos considerados ainda um pouco críticos. Senador, seja bem-vindo, boa noite para o senhor. Obrigado desde já por atender o nosso pedido, o nosso convite aqui da produção do Hora News TV. Seja bem-vindo, senador. Boa noite, Paulo, Rosário, Bruno, é um prazer estar com vocês aqui e é sempre um prazer poder conversar com os sergipanos, com os brasileiros em geral, através de um programa da qualidade jornalística que vocês sempre fizeram. Então, estou à disposição de vocês, tenho certeza que vai ser muito produtivo. Então, senador, a gente conversa questionando o porquê de tantas críticas a esse projeto que o senhor apresentou no Senado da República e que agora foi para discussão na Câmara dos Deputados. Se observa que a população, baseada em pesquisas feitas, ela quer uma lei que combata as fake news. E por que ainda há tantas críticas a este seu projeto? Onde estão os pontos críticos e os pontos que o senhor considera favoráveis e que esses são intocáveis no que diz respeito à sua aprovação? Bom, Paulo, nós temos dois Brasis diferentes, dois mundos diferentes, né? No mundo real, você teve 3 grandes pesquisas, Data Senado, Ibope, Datafolha, todos deram mais de 80% dos brasileiros pedindo uma lei que reduza a frequência de fake news, que crie regras para a atividade nas redes sociais, enfim, no mundo da internet. E você tem o mundo das bolhas de ódio, de preconceito, de discurso radicalizado, que fazem campanhas de desinformação. Esse projeto, é até engraçado dizer isso, o projeto que combate as fake news foi vítima de um ataque que eu nunca vi nesse 1 ano e meio legislativo no Senado da República. Você tem ainda hoje várias pessoas repetindo críticas que não têm nenhuma ligação com o conteúdo do projeto. Eu vou dizer a principal delas, dizer que alguém vai decidir o que é verdade, o que não é, o que pode ser publicado ou não pode. Isso não existe no projeto, isso nunca existiu no projeto. Mas as pessoas insistem, fazem vídeos, fazem cartões, publicam mensagens, enfim. Uma campanha de desinformação muito grande. O cidadão comum não tem absolutamente nenhuma necessidade, nenhum interesse no uso de contas falsas ou no uso de redes não identificadas de robôs para distribuição em massa de mensagens ou de conteúdos. A gente comum não faz isso. Quem faz isso é bandido. E esses bandidos, muitos deles, aproveitam o desconhecimento das pessoas. Uma dessas pesquisas, a do Data Senado, mostrou metade dos brasileiros não sabe que dialoga com contas falsas e com robôs. Ele acredita sempre que está lidando com gente de verdade na rede social. Isso não acontece. Então, o trabalho que ele está fazendo, e a gente tem certeza que com o tempo a verdade vai sedimentando e a resistência reduz. Até porque esses grupos que fazem uso criminoso da rede vão ter cada vez mais receio de atuar. Rosalvo Nogueira.
Senador, desde que o senhor lançou esse projeto, ingressou com esse projeto lá no Senado, eu, como sempre, defendi o jornalismo com autenticidade, com ética, respeito às pessoas. Eu tenho 42 anos de jornalismo, no rádio e na televisão. Então, eu não importa o que dizem as pessoas quando ouvem a minha opinião. Eu acho que o projeto ele é importante, sim, porque a gente não pode viver num país em que as pessoas entram acessam numa rede social, desqualifica, desmoraliza, diz o que quer e fica por isso mesmo. Eu não defendo democracia sem equilíbrio, sem diálogo. Essa história de democracia é bom para mim se o outro aceitar o que eu quero. Se não aceitar, então não é democracia, não respeita a opinião. Mas, claro, a gente trouxe o senhor aqui para tirar as dúvidas, porque como a gente se acostumou, como o senhor disse mesmo, muita gente se acostumou a estar nas redes sociais ouvindo tudo, sem saber nem quem é que está falando, quem é essa pessoa, não procura conhecer. Então, a gente acaba ouvindo essas críticas todas. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar a última sessão do Senado, quando foi aprovado. Vi alguns depoimentos de senadores, mesmo aqueles que ainda se posicionaram contra, mas sentiam que há necessidade de uma regulamentação para, pelo menos, valorizar exatamente a boa notícia, a justiça social, o bem comum na informação. Mas por que dizem que as plataformas elas são empresas privadas e não pode ser questionadas? Por que falam tanto isso? Porque o senhor tem dito que as plataformas elas vão tirar o texto ali, tiraram até do presidente Bolsonaro e ninguém diz nada. Você tem, Rosalvo, empresas que são gigantes globais. Elas dominam completamente o mercado de comunicação digital, elas estabelecem suas próprias regras, elas não querem nenhum tipo de regramento que coloque na posição de responsabilidade. E veja, a responsabilidade não é pelo conteúdo. Então, se a dona Maria quiser postar uma bobagem, uma ofensa, ela vai postar do mesmo jeito como faz hoje. A diferença é que a empresa tem duas obrigações. Garantir que ela seja identificada, se a justiça determinar, e só se a justiça determinar, e garantir que você possa ter mecanismos para coibir contas falsas, redes não identificadas de robôs. Então, toda a legislação que a gente apresentou como proposta, que foi muito bem trabalhada, foram mais de 150 emendas, uma colaboração muito grande, a gente ouviu todos os personagens do Brasil e de fora do Brasil que tinham relevância para esse trabalho. Uma legislação que tem sanções e obrigações para a empresa. A gente dá um passo adiante daquilo que foi feito no Marco Civil da Internet. Você passa a reconhecer, isso está acontecendo no mundo inteiro. Nos Estados Unidos agora foi apresentado um projeto no Senado da República Americana, de uma forma muito rara, que é um projeto que eles chamam de bipartidário, ou seja, tem senadores republicanos e democratas com a mesma intenção e que tem muita conexão com o nosso projeto, visando responsabilizar as empresas pela sua atividade. A praça pública, o discurso da praça pública hoje acontece nas redes sociais. E você não pode ter essa comunicação de massa absolutamente desregrada, sem responsabilidades, porque eles ganham muito dinheiro com a tramitação, com a transferência de dados. E não se preocupam se é verdadeiro ou mentiroso. Para eles, o importante é ter alguém engajado, conectado na rede, rendendo lucro. E isso tem que ser, de alguma forma, coibido. Então, a gente leva a transparência, a gente empodera o usuário. Então, hoje, como você muito bem lembrou, uma plataforma como o Twitter, o Facebook, o Instagram pode excluir uma postagem, inclusive do presidente da República, e faz isso sem dar satisfação. Simplesmente vai lá e deleta, tarja, enfim, faz o que quer. Com a edição da lei, se ela for sancionada, aprovada, a gente vai ter um direito de defesa desse usuário, para que ele possa justificar seu ponto de vista, porque muitas vezes é uma questão de ponto de vista, de visão ideológica, e tem que ser respeitada. A Constituição do Brasil ela é muito clara, está lá no artigo 5º, a liberdade de expressão. Mas a vedação ao anonimato também está lá, no mesmo artigo 5º, no mesmo inciso. Os dois têm o mesmo valor e precisam ser respeitados. É o que a gente traz com a lei, com muita tranquilidade, muito equilíbrio técnico. Essas desinformações, as mentiras propriamente, que a gente vê gente repetindo reiteradamente, sabe que é mentira, mas continua falando, porque quer ter um proveito eleitoral, ou porque gosta de aparecer mesmo, a gente tolera e toca para frente, porque não vai parar o trabalho por conta de gente assim. Bruno Balbino. Bruno, abre o microfone, Bruno. Boa noite, senador Alessandro. Boa noite. Eu estava acompanhando aqui em alguns sites as notas das empresas, esses grandes conglomerados
de comunicação. E eu pude perceber que as notas, né, enviadas tratando do assunto, enviadas à imprensa tratando do assunto, são praticamente idênticas entre as empresas, tanto o Twitter como o Facebook, até mesmo o WhatsApp. E percebo que a grande preocupação dessas empresas, dessas notas, é a questão da privacidade do usuário, né? Coisa que eu li o texto hoje pela manhã praticamente completo, li alguns comentários contra e a favor, né? Na minha visão, não vejo essa quebra de privacidade do usuário, né? Mas como o senhor avalia, né, essa questão, essas críticas do ponto de vista dessas empresas, dos provedores, referente à preocupação com o usuário, inclusive o WhatsApp disse que muitas das propostas que o senhor colocou lá foi até contraditório na nota, que ao mesmo tempo em que ele fez esse questionamento, ele diz que muitas das coisas que existem no projeto, está no projeto, eles já praticam no dia a dia, né, na relação com o seu usuário. Né? Então, eu queria saber essa opinião e, aproveitando, fazendo a segunda pergunta. Como delegado, com crimes cometidos nas redes, quais as dificuldades que haviam ou que há, né, o projeto ainda não foi sancionado, no quesito de apurar esses crimes e o que deverá mudar com a aprovação e a sanção desse projeto? Bom, a primeira coisa, a postura das empresas ela é muito clara. Eles tentam desqualificar o projeto para não ter responsabilidade. Eles ganham bilhões de dólares e não querem ter responsabilidade. Isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo todo. No começo, a visão que as pessoas tinham dessas empresas era uma visão romântica. Aqueles jovens lá do Vale do Silício que queriam conectar o mundo, todo mundo muito legal. Mas, na realidade, são empresas que visam lucro e que têm pouca preocupação com a segurança dos seus usuários. Você teve vários problemas. Então, a primeira mentira que é colocada para eles, e a palavra é essa mesmo, é mentira, de que você tem algum risco para a privacidade. Não há como ter risco para a privacidade. As comunicações dos mensageiros interpessoais são protegidas por criptografia, a chamada criptografia ponta a ponta. Então, se eu mando uma mensagem para Rosalvo, só quem tem acesso ao conteúdo da mensagem é Alessandro e Rosalvo. Nem com ordem judicial eu consigo ter acesso ao conteúdo dessa mensagem. Esse é um fato. Só que fora da mensagem, numa camada que a gente chama tecnicamente de camada de metadados, você tem várias informações que a empresa já coloca lá. E ela vende esses dados. São dados referentes à geolocalização, autoria da mensagem, várias informações, data, enfim. Isso tem que ser agora melhor ajustado. O que a gente coloca na lei como exigência? Que você tenha a guarda das mensagens encaminhadas em massa. Então, Alessandro mandou uma mensagem para Rosalvo, essa mensagem não precisa ter nenhum tipo de registro especial. Mas se Alessandro mandou uma mensagem para 10 mil pessoas em 5 dias, a mesma mensagem, aí sim eles têm a obrigação de guardar esse encadeamento, para que se cometer um crime lá na frente, você possa voltar a encontrar o autor. Eles reconhecem que a maior parte das providências, se não todas as providências que a gente sugere como obrigação na lei, eles já fazem, só que fazem quando querem, do jeito que querem. Então, a gente falou logo no comecinho da questão da identificação. Se você vai no termo de uso do Facebook, já está lá a possibilidade deles exigirem a sua identidade, documento, cópia. E eles, na exigência, no termo de uso, eles fazem muito claramente a referência. Não se preocupe que a gente tem toda a segurança para guardar o seu dado. Essas empresas estão começando a oferecer o serviço de transferência de dinheiro online no aplicativo. Mas agora, de uma forma cínica, dizem que tem medo de guardar o seu nome e o seu CPF. É uma piada, é literalmente você ridicularizar a inteligência do cidadão brasileiro. Não muda nada para o cidadão comum. O cidadão comum continua usando as redes sociais do mesmo jeito como sempre usou. Agora, para o bandido, que se esconde atrás da conta falsa, se esconde atrás das redes de robôs, aí sim muda bastante. Essa turma que tem toda a razão está preocupada. E as empresas que, na hora que você começa a dar responsabilidade para elas, você pode ter algum tipo de mudança no regime de lucros que eles têm. Hoje é muito confortável. Você finge que está protegendo a liberdade de expressão, mas, na verdade, está protegendo o seu interesse comercial. Porque, para dar um exemplo, o WhatsApp já faz rastreamento de mensagens se a justiça determina, e o WhatsApp já faz exclusão de mensagens. Como é que faz exclusão de mensagens se não pode ter acesso ao conteúdo? Quem é que responde isso daí para mim? Como é que eles conseguem marcar mensagens como reiteradamente encaminhadas? Eles não acessam o conteúdo da mensagem. Então, tem muita coisa que é boa para enganar o usuário comum, o cidadão que não teve alguma forma de contato mais aprofundado com as redes. Eu fui delegado aqui de repressão a crimes cibernéticos, que é a delegacia em Sergipe,
E tenho muita consciência do que eu estou fazendo. Não é fácil localizar o criminoso na internet. E se as redes sociais não colaboram, mais ainda. O presidente da França teve uma frase muito objetiva nessa semana. Tem que regular a atividade das redes sociais, queiram elas ou não. Senador, tem uma parte aqui que eu vou ler do projeto, quero até que o senhor possa explicar melhor, é sobre a questão da identificação. O projeto diz que as empresas responsáveis pelas plataformas de redes sociais e de serviços de mensagens poderão, com base no projeto de lei, solicitar ao usuário a apresentação de documento de identidade como RG, CPF, o passaporte, válido nos seguintes casos: denúncias por desrespeito da possível lei, indícios de contas automatizadas não identificadas como tal, indícios de contas falsas ou nos casos de ordem judicial. No caso aqui das denúncias por desrespeito da possível lei, quem é que vai fazer a denúncia? Quem é que fica responsável por essa denúncia, por exemplo? Qualquer cidadão pode fazer a denúncia e a própria empresa pode ter sistemas automatizados de busca. O que você faz é assegurar que, nessas hipóteses, a empresa passe a ter uma obrigação de providenciar a perfeita identificação daquela conta. Então, veja, ela tem a obrigação de proibir contas inautênticas, contas falsas. Mas digamos que passou. O cidadão cadastrou uma conta falsa, mas não foi percebido no primeiro momento. Na hora que acontece uma denúncia, ou que o próprio sistema da plataforma percebe, ele passa a ter uma obrigação de conferir se ali é uma pessoa de verdade ou não. E se chega à noção de que não é, tem que derrubar a conta. É nessa ordem que as coisas acontecem. Então, de novo, a dona Maria vai continuar usando, ela não vai precisar mandar o documento dela, ela não vai ter o CPF dela copiado em algum lugar, nada disso. Agora, digamos que a dona Maria seja uma criminosa e que ela usa conta falsa, aí sim a plataforma tem a obrigação de exigir o documento para poder acabar com a falsidade. E com relação à parte de conteúdo, onde é que o projeto compromete a liberdade de expressão, como muitos têm propagado por aí? Absolutamente em nenhum ponto. Não existe nenhuma referência a conteúdo no projeto. Essa é uma mentira que é repetida por várias pessoas aqui em Sergipe, fora. É uma mentira. O projeto é muito claro. Ele gera obrigações para as plataformas no tocante à forma de funcionamento. Ela não entra em debate de conteúdo. A gente estabelece um prazo de 1 ano, através de uma instituição autônoma, para que se debata possibilidades de controle, porque a plataforma hoje faz checagem de conteúdo. Ela usa normalmente empresas independentes de checagem de fatos. Só que quando você vai olhar isso na experiência internacional, você não tem um consenso técnico. Eu recebi reclamações, por exemplo, de grupos mais à direita, que entendiam que as empresas de checagem de fato tinham um viés ideológico de esquerda. E grupos de minorias mais à esquerda que reclamavam de um viés conservador. Ou seja, você não tem como ter uma clareza, neste momento, de alguém, de alguma empresa, de alguma instituição que possa dizer esse conteúdo é verdadeiro, esse conteúdo não é, esse conteúdo é desinformativo. Então, enquanto a gente não tem um consenso técnico com relação a isso, não vale a pena legislar. E a gente fugiu totalmente desse debate. Então, não existe análise de conteúdo. Quem repete essa coisa o tempo inteiro está mentindo para o cidadão. Por que motivo? Cada um vai ter que se explicar. Há comprometimento do projeto em relação ao trabalho, por exemplo, dos jornalistas e dos veículos de imprensa na internet, senador? Não, inclusive tem uma ressalva expressa no tocante a veículos de imprensa. Você não equipara, por exemplo, um site como vocês têm com uma rede social. Então, um site jornalístico não tem as mesmas obrigações que a gente está atribuindo para as redes sociais. São situações totalmente diferentes. A salvaguarda para o jornalismo profissional, ela já existe, ela é de foro constitucional, e é muito importante entender isso. Tem gente que fala, eu vou ficar inibido de fazer uma postagem porque eu posso ser identificado. Pergunto para o jornalista que trabalha como Rosalvo há 42 anos, assinando o que fala, se isso é impedimento para uma pessoa de bem trabalhar. Não é. É impedimento para o malandro. É impedimento para o bandido. A pessoa de bem, que vai estar fazendo sua postagem com conteúdo normal, não tem problema absolutamente nenhum. Se ela é identificada, se tem alguma dúvida, ela vai responder com tranquilidade, com serenidade, como deve acontecer e como manda a nossa Constituição. Não tem nenhum tipo de risco para nenhum tipo de veículo de imprensa, seja ele puramente digital, seja ele nos dois ambientes, digital e físico. Senador, tem uma pergunta aqui do professor Paulo Fontes, ele mandou aqui no meu WhatsApp, está acompanhando. Como o senador vê o fato de que as empresas jornalísticas, fora das restrições propostas no projeto de lei? É muito importante, porque o jornalismo já é devidamente responsabilizado. Não existe jornalismo anônimo. O jornalista, você vê hoje uma distorção.
A imprensa cobre um fato, digamos que seja um fato local, o hospital de campanha de Edivaldo, a falta de medicamentos na Secretaria Estadual de Saúde, ou alguma coisa que o presidente faz. Muitos políticos reagem a isso acusando a imprensa de fazer disseminação de fake news. Veja, se o jornalista publica uma notícia falsa ou distorcida, ele vai ser responsabilizado. Ele não pode fazer isso de forma anônima. Não existe conta falsa da Jovem Pan, por exemplo, ou do Hora News. Isso não existe. Então, não há necessidade de você fazer um regulamento para o jornalismo profissional. Agora, para quem usa as redes sociais, se passando por jornalista, criando verdadeiras máquinas de esquentar boato e mentira, porque a gente já sabe como funciona esse roteiro. Alguma liderança, algum organizador de quadrilha cria um fato, cria uma narrativa, um sitezinho obscuro qualquer divulga essa narrativa, e depois você tem a replicação disso e a disseminação automática dos links. Você tenta atacar a honra das pessoas, você tenta atacar a imagem comercial de empresas. São crimes que acontecem já há bastante tempo. Quando você corta essa estrutura, você começa a corrigir o jogo. E esse é o nosso objetivo. Senador, o Paulo Renard, mestre em Direito, Estado e Constituição, um dos gestores do Marco Civil da Internet, ele fez um comentário referente ao monitoramento de metadados. Inclusive, ele disse que há uma certa preocupação em comparação a 2013, onde ele cita que em 2013 o Edward Snowden ficou famoso justamente por denunciar ao mundo que a NSA armazenava e analisava metadados de pessoas de todo mundo para propósito de inteligência militar e econômica. E ele traz esse fato histórico como preocupação de que esse monitoramento de metadados poderia levar a essa questão, a essa quebra do sigilo dessas informações dos usuários para esses fins também aqui no Brasil. Não faz o menor sentido, né? O episódio do Edward Snowden era um episódio de espionagem. Você tinha um acesso direto de uma agência norte-americana, a NSA, que acessava mensagens num tronco de circulação europeu. Era um volume imenso de dados analisados. Não tem nada a ver com quem está falando aqui. Essa redação da parte de rastreamento de mensagens e mensageiros privadas foi desenhada em parceria com o professor Pablo Hortelado, da USP, um dos maiores especialistas do Brasil nesse tipo de atividade. Combate a fake news, combate a desinformação. Não existe absolutamente nenhum risco a conteúdo de mensagens. Não existe. Não existe nenhum risco de você ter algum tipo de devassa ou fiscalização da troca de mensagens cotidiano usual. O que você vai ter é a possibilidade de, por ordem judicial, fazer o rastreamento de mensagens encaminhadas em massa. Então, veja, você tem dois requisitos muito claros aí, a ordem judicial e o fato de você ter um encaminhamento em massa, acima de 10 mil compartilhamentos em coisa de uma semana. Contas comuns não fazem isso. Mesmo eu, que sou senador da República hoje, tenho uma grande base de seguidores, enfim, muito raramente você vai ter uma mensagem que eu faça um compartilhamento desse tamanho. Não faz sentido. Não é atividade humana, não é normal. Então, você tem que ter, sim, a possibilidade de identificar isso. A análise de metadados não compromete conteúdo de comunicação, isso é muito claro. E você tem sempre essa questão de você estar sempre atuando dentro de processos judiciais. Não dá para confundir um processo judicial, uma ordem da justiça, com um processo de espionagem, como foi feito naquela época pelo governo americano, alinhado com todas as ações pós-11 de setembro. Senador, outro ponto aqui do projeto, que a gente gostaria que o senhor explicasse melhor, é sobre as mensagens encaminhadas. O projeto diz que há um limite de encaminhamento de uma mesma mensagem para até 5 usuários ou grupos, durante período de propaganda eleitoral, situações de emergência ou de calamidade pública. Isso, logicamente, que reduz uma única mensagem. Mas, se eu não estiver enganado, esse procedimento hoje, por exemplo, já é adotado pelo WhatsApp, não é isso? Isso, já tem um regramento do TSE. O que a gente faz é normatizar, colocar isso na lei, né? Porque você não pode confundir o formato das redes sociais. Então, uma rede social como Facebook, Instagram, Twitter, tem um formato mural, ou seja, eu faço uma postagem para um universo de pessoas. Mensageiros privados, como são o WhatsApp, o Telegram, eles têm o objetivo de comunicação individual ou para pequenos grupos. E essa comunicação é acobertada por criptografia. Eu não posso permitir comunicação em massa acobertada por criptografia. Isso é incompatível com o nosso regime jurídico.
Tem muita gente que faz comparativos tolos com a legislação europeia, especialmente a legislação alemã. A Constituição alemã, ela salvaguarda o anonimato, a nossa veda o anonimato. Então, não dá para você misturar as coisas falando de assuntos que, em grande parte, não foram estudados adequadamente. A gente tem tranquilidade com relação a isso. O cidadão brasileiro pode ficar 100% tranquilo que não há nenhum risco para a sua privacidade. Há, como disse, risco para quem pratica crimes na internet. E como é que fica a questão dos robôs? Já que há comprovação de que há robôs falsos propagando milhares de notícias falsas pelo Brasil afora, né? E há também aqueles robôs do bem. Como é que diferencia o projeto, no caso, os robôs do mal e os robôs do bem? O que a gente faz é fazer a interferência de uma forma bastante técnica. Como eu disse, a gente não analisa conteúdo. Então, a gente faz com relação às redes de disseminação artificial automatizada, chamada rede de robôs, a gente exige a identificação dela. Então, no momento que você exige que seja identificado quem está pagando, quem está distribuindo a mensagem, você inibe o criminoso. E você continua permitindo o funcionamento normal das redes corretas. Por exemplo, uma grande emissora como é a Jovem Pan, o Ministério da Saúde, eles precisam de redes automatizadas, mas vai estar declarado, vai estar claro, olha, você está conversando com um robô. Esse robô é pago pela Jovem Pan, pelo Hora News, pelo Ministério da Saúde. Você qualifica essa transmissão de informação sem entrar no conteúdo. A gente não vai definir, essa lei não tem esse objetivo, o que é verdadeiro ou falso, quem é do bem, quem é do mal. A gente não faz isso. O que a gente faz é trabalhar as ferramentas. A gente estudou como acontece a coisa e está cortando ferramentas que são usadas pelo crime. Então, o cidadão que diz, eu preciso ter uma rede automatizada para distribuir uma mensagem minha, qualquer que seja, não tem problema. A diferença é que vai estar lá identificado. Esta é uma distribuição automatizada que Alessandro, Paulo, Rosalvo pagou. Senador Alessandro, eu vejo muitas críticas assim, muitas análises que as pessoas fazem. Claro, as pessoas, muitas delas são críticas ao projeto de lei que foi aprovado no Senado. E dizem que os grandes meios de comunicação, as grandes redes, televisão, etc., rádio, é que tem interesse que seja aprovado esse projeto, porque elas estão perdendo para as redes sociais, essas grandes redes. Como é que o senhor vê essa observação crítica? É uma consequência de campanhas que já são históricas, de destruição da credibilidade da imprensa profissional. A gente sabe que isso não é novo, não começou com o Bolsonaro, isso vem lá dos governos do PT, e é uma coisa metódica, né? Questionar a legitimidade, a qualidade do jornalismo profissional. O que eu respondo sempre com relação a isso é muito simples. O jornalista coloca seu nome no final da matéria. Então, se foi o William Bonner no Jornal Nacional, se foi o Rosalvo apresentando seu programa na Jovem Pan, ele vai responder se ele cometeu algum crime. Sem dificuldade. O cidadão que se sentiu atingido vai buscar a justiça, sem dificuldade nenhuma. Sabe quem é, tem os dados, não tem problema. A empresa é conhecida. Quantas indenizações, quantas tiradas de conteúdo não aconteceram já aqui mesmo em Sergipe? É coisa simples. Então, as pessoas misturam coisas e tentam dar narrativas políticas para coisas que são objetivas. O que a gente não quer? Que pessoas continuem cometendo crime e que não possam ser identificadas. E a gente corrige isso, limitando as ferramentas que eles usam, garantindo a identificação. Aquilo que já é identificado, como é uma matéria jornalística séria, não há por que ter essa preocupação. Senador Alessandro... Pois não, Bruno. Sim, Rosalvo, pode continuar, depois eu falo. Não, rápido. Eu vi, no dia da sessão, que foi aprovado no Senado, eu vi o depoimento da senadora Cátia Abreu. Ela foi muito precisa, ela chegou até a dizer assim, olha, presidente Bolsonaro, nós queremos ajudar o senhor a melhorar o país, o senhor trazendo os projetos para cá de interesse, nós vamos aprovar, nós não queremos prejudicar seu governo, é o nosso país e tal, mas querer ir de encontro a esse controle, exatamente como o senhor está falando, de atos criminosos nas redes sociais, nós não podemos deixar. Ela fez esse discurso até replicando um outro senador, que eu não me lembro agora, que tentaram colocar, e os senhores colocaram o projeto para votação muito rápido, não discutiram. Eu fiquei aqui pensando com os meus botões, assim, ora, mas já tivemos tantos projetos importantes que se aprovou na mesma noite. E o da fake news vem sendo discutido, me lembro que parece que a votação foi suspensa umas 3 vezes. Como é que o senhor vê essa observação também?
O pessoal tenta dar uma conotação ideológica, tentam colocar que o projeto é contra Bolsonaro. Para essas pessoas, eu explico sempre que ferramenta criminosa não tem ideologia, é uma arma. Quem tiver dinheiro para pagar, usa. Todo brasileiro recebeu, mais de uma vez, a mensagem dizendo que a facada era falsa. Quem é que não recebeu essa mensagem? Isso eu recebi. Graça? Não, alguém pagou para fazer isso. Então, as ferramentas criminosas não têm ideologia, elas não votam. Elas interferem a favor de quem tiver dinheiro para pagar. Este ano, a gente vai ter uma campanha municipal, vamos eleger vereadores, prefeitos, e uma parte muito grande dessa campanha vai ser feita em meio digital. Você imagine o caos se quem tiver recurso puder contratar robô, conta falsa, para ficar difamando seus adversários. Ninguém pode querer isso. É muito difícil você compreender uma pessoa honesta que queira esse tipo de realidade. Então, para quem tem dúvidas, a gente esclarece, explica, mostra os exemplos internacionais, mostra como já funcionam as plataformas. Agora, infelizmente, tem uma camada de pessoas que ou compactuam com a desonestidade ou não querem entender. Para esses, não tem muita solução para dar. Senador, o artigo 7º sobre a plataforma solicitarem ao usuário identidade de casos de denúncias ou ações judiciais, confere, o senhor acredita que confere um poder de polícia? Eu estou perguntando isso porque também é uma das críticas, né? Inclusive a Raquel Saraiva, que ela é presidente do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, traz esse debate, não é, com essa possibilidade dessa confusão das plataformas passarem a ter essa função de poder de polícia, e ela argumenta que vão ter que desenvolver mecanismos de detecção de fraudes no uso de contas e viola o princípio da necessidade na Lei Geral de Proteção de Dados. O senhor enxerga isso? Como o senhor avaliou esse processo, né, levando em consideração essa análise que as plataformas terão que fazer diante do conteúdo, daquelas mensagens que são postadas, né, para avaliar se elas são ofensivas ou não? Não, veja, não tem obrigação de verificar conteúdo para saber se é ofensivo ou não. Tem obrigação de identificar o autor da mensagem. Eu tive várias reuniões com a Raquel faz parte da Coalizão pelos Direitos na Rede, foram dezenas de reuniões. Eles tiveram uma preocupação muito grande com uma das versões que o senador Ângelo Coronel apresentou, que exigia mais documentos, exigia documentos para todas as contas, mas na versão final não ficou assim, ficou como você bem descreveu. Ordem judicial, denúncia ou detecção pela própria plataforma de uma possível falsidade no uso daquela conta. No caso que isso aconteça, vai solicitar documento para confirmar a identidade. Se você tem conta hoje no Instagram, no Facebook ou no Twitter, você já está submetido a isso, porque está no termo de conduta que você assina com eles. Aquelas letrinhas miúdas que ninguém lê. Só clica ok, concordo. Ali você autoriza a empresa a fazer isso. Então, quem coloca esse questionamento, não é o caso da Raquel, normalmente não sabe o que acontece. Porque já é assim, ele já tem essa possibilidade. Eu convido quem tiver interesse, vai no Google agora e coloca identificação, documento, Facebook. Vai aparecer a página no Facebook que tem essa previsão toda, está lá no contrato que você assina com o Facebook. Então, não tem nenhum risco de invasão à privacidade, não tem nenhum tipo de mudança. E o Marco Civil da Internet é uma legislação importantíssima, muito bem feita, mas não são as pedras da lei, não. Gravadas lá na pedra com os mandamentos. É uma legislação feita por pessoas num determinado momento histórico. E o momento histórico mudou. Hoje você tem a compreensão de que as plataformas precisam ter mais responsabilidade. Você tem hoje 3 formas básicas para estar lidando com os problemas das plataformas. Você tinha os Estados Unidos, que tinha uma postura ultraliberal e que agora começam a mudar essa postura, seja de uma forma um pouco mais radical com Donald Trump, mas também através de projetos de lei, através de boicote de patrocinadores. Você tem um formato ditatorial, que você tem na China, por exemplo, a China barra conteúdos, programas, enfim. E você tem a Europa com um caminho no meio, Europa e Brasil, legislando, buscando compor com as plataformas, sem querer interferir demasiadamente, mas exigindo cada vez mais que elas tenham responsabilidade. Porque o impacto que tem, se você inventa uma mentira, se você ofende uma pessoa na esquina da sua casa, essa ofensa, essa mentira vai ter um alcance. Talvez o bairro fique sabendo, se você for uma pessoa muito fofoqueira. Mas se você faz isso na rede social, não. Milhões de pessoas podem repercutir isso daí. E o colega senador Nelsinho Trade, que foi vítima de um ataque de fake news nesse mês de junho, ele usa uma imagem muito clara. Você sobe no prédio mais alto da sua cidade
e rasgue um travesseiro de penas. Essas penas vão se espalhar ao vento e você não vai conseguir recuperar mais. Então, esse ataque que o cidadão sofre na rede social, esse crime que é praticado na rede social, ele é de difícil reparação. Porque você não consegue depois chegar em cada pessoa que recebeu aquela mensagem falsa para dizer, olha, calma, isso aqui era mentira. Então, você tem que ter regramento, tem que ter possibilidade de reparação do dano, e isso passa por responsabilizar as empresas. Não se cria nessa legislação responsabilidade nova para o usuário, se cria para as empresas. E isso é indispensável. Senador, só mais uma pergunta antes de passar para os colegas. Essa semana, né, ontem praticamente, o presidente da República, Bolsonaro, em uma conta no Twitter, como de praxe, em um vídeo, ele disse que que poderá, né, a depender da decisão da Câmara ou não, ele poderá vetar ou o projeto de lei, né, ou parte do projeto de lei. E em seguida disse que colocará, né, a proposta que vier da Câmara, já aprovada ou não, aprovada no caso, colocará à disposição de uma consulta pública em que ele fará com a população brasileira. Como o senhor avalia também essa postura do presidente da República? Com muita tranquilidade. Faz parte do processo legislativo. O processo legislativo tem a tramitação e aprovação do legislativo e o processo de sanção ou veto por parte do presidente da República. Caso ele vete, esse veto volta para o Congresso, que vai analisar se mantém o veto ou se derruba o veto. Isso já aconteceu no ano passado. Não tem nenhum tipo de autoritarismo ou equívoco nisso. Ele pode consultar absolutamente quem ele quiser, tem toda a liberdade, todo o direito de fazer isso. A gente tem tranquilidade com relação ao conteúdo, a gente sabe o que fez. E quando você sabe o que está fazendo, é muito fácil fazer o debate em qualquer ambiente, com qualquer pessoa. Deixa eu partir agora para algumas mensagens, senador e colegas, aqui pelo canal. Aqui o Coronel Rocha, daqui o boa noite, grande abraço ao Coronel Rocha, ele que está com Covid e a gente deseja plena recuperação. Saúde para ele, né? Saúde para ele. Exatamente. A Ana Luzia também aqui dando boa noite, o William Pinheiro também aqui nos acompanhando, o Maico Oliveira, o texto é muito bom e não tenho dúvidas que trará resultados positivos para a sociedade brasileira. Não podemos continuar sem responsabilizar os autores das notícias falsas. Leonardo Teles Simões, boa noite, Paulo. Há alguns dias, nós conversamos sobre a possibilidade de um jornalista perder sua DRT, ou seja, o registro profissional, por divulgação de fake news. O senhor me disse que tinha que perguntar ao senador. Há essa previsão, senador, para tirar dúvida aqui do Leonardo? Não tem nada referente a jornalismo profissional nessa lei. Absolutamente nada. Aqui o Marco Silva, quem quer se manter no anonimato, boa intenção não tem. Parabéns, senador. A Agência Voz faz a seguinte observação. Diversas entidades organizadas pela coalizão Direito na Rede identificam um aumento significativo no vigilantismo, contida no artigo 10. E continua aqui, o PL considera encaminhamento em massa o envio de uma mesma mensagem por mais de 5 usuários em intervalo de até 15 dias para grupos de conversas, listas de transmissão. Isso compromete, aí ela faz a seguinte pergunta, isso compromete, sim, o exercício da liberdade de expressão e atividade jornalística? Temos uma série de avanços no PL em relação à transparência das plataformas, mas existe a sombra do vigilantismo. Pois não, senador? Essa aqui é a observação da Agência Voz, que a Agência Voz, ela tem o comando da querida Carol Westrup, que é professora de comunicação lá da UFS e também membro do coletivo Intervozes. Muito bom questionamento. Não tem nenhum risco para conteúdo. Como eu disse, você vai ter o registro salvaguardado dos metadados de encaminhamento dessa mensagem. Eu não estou falando de uma mensagem corriqueira, estou falando de uma mensagem que foi compartilhada por mais de 5 pessoas e que atingiu um público de 10 mil pessoas num curto espaço de tempo. Esses dados, esses metadados, ficam salvaguardados e se chegar uma ordem judicial no prazo de 3 meses, você vai conseguir identificar de onde partiu essa mensagem. Então, não é uma coisa que vai atacar ou interferir na comunicação das pessoas, não vai ter acesso a conteúdo de comunicação. Não faz muito sentido a crítica. A gente entende a preocupação do Intervozes, da CDE, que é a Coalizão de Direitos na Rede, mas a gente não identifica nenhum tipo de risco para a atividade. Como falou muito bem o nosso outro, internauta, vamos chamar assim, agora a gente usa esses meios multiplataformas. É o nosso seguidor, né? É o nosso seguidor aí. É o espectador, como queira. O que nós temos muito claramente é que quem tem necessidade de ficar no anonimato, que quer o anonimato, muitas vezes não tem uma boa intenção.
Mas, mesmo assim, a lei deixa bem claro que você não pode impedir o uso de pseudônimos. Você pode usar o pseudônimo, seja por interesse artístico, seja por uma questão de segurança pessoal, mas você não pode impedir que a plataforma, caso seja demandada, identifique. Você tem que ter a responsabilidade. É liberdade de expressão com responsabilidade. O Supremo Tribunal Federal martelou esse conceito nas últimas semanas. É assim que tem que ser no Brasil, é assim que reza a Constituição brasileira. Liberdade de expressão com responsabilidade. Senador Alessandro. Só para mais umas perguntas aqui, Rosalvo, dos telespectadores. A Carol da Agência Voz ainda faz a seguinte pergunta: de que maneira esse PL vai de encontro à proteção de garantias constitucionais, de preservação da intimidade, da presunção de inocência, da liberdade de expressão e da vedação à censura? Eu não tenho como censurar nada se eu não faço acesso a conteúdo. Eu não tenho como infringir qualquer tipo de garantia à privacidade se eu não tenho acesso a conteúdo também. O que nós estamos fazendo é garantir a identificação de quem possa cometer algum crime. E essa identificação só é acessada mediante ordem judicial. Então, não faz sentido você colocar isso como algum tipo de atentado à liberdade de expressão. Literalmente não faz sentido. Você não tem como, digamos que o Paulo resolve manifestar uma opinião que ele tem em relação a algum assunto, qualquer assunto que seja. Para ter uma hipótese de abuso, eu tenho que ter um promotor que queira abusar, um denunciante que queira abusar, um juiz que queira abusar, para que aconteça um abuso. Ora, se você tiver denunciante, juiz e promotor querendo abusar, não precisa de lei, eles vão abusar por qualquer coisa. Então, algumas narrativas, elas talvez façam sentido para a conspiração, essas teorias de conspiração que fazem tanto sucesso na internet. Mas no mundo real, não. No mundo real, o que vai acontecer? Para 99,9% das pessoas, nada. Elas vão continuar usando sua rede social tranquilamente. Elas vão ter agora um direito de se defender diante da plataforma, vão ter transparência da plataforma, que hoje ela não tem. Vão saber quando recebem mensagens de contas falsas, vão saber quando recebem mensagens de robôs. E caso aquele 0,1% venha cometer algum crime, e esse crime seja denunciado, e a justiça determine, vai ser possível identificar o autor. Essa é a lógica do projeto como um todo. Muito tranquilo, muito simples. Ainda sobre a questão da censura, senador, só essa pergunta aqui para passar para a Rosalva, em seguida a gente volta para mais perguntas dos telespectadores. Tem aqui o Aurélio Belém, que é advogado, tem uma pergunta aqui muito importante, tem aqui o Marcelo Prado Mendonça, enfim. Ainda sobre a questão da censura. Muita gente tem ouvido falar em redes sociais, pessoas chamando o presidente Bolsonaro de genocida. Para o presidente ser genocida, logicamente que ele tem que passar por uma denúncia em organizações internacionais e passar por um processo, por uma condenação. Neste caso, não há condenação contra o presidente da República, né? A pessoa, por fazer essa opinião, dar essa opinião nas redes sociais, ela teria o seu conteúdo excluído, seria censurada ou não? Ele não trata de conteúdo, né? Esse é um ponto pacífico. Mas digamos que a vítima, no caso o presidente Bolsonaro, se sinta ofendido por ser chamado de assassino em massa por alguém. Coisa que ele não é. Ele pode ser um mau gestor, ele pode fazer as coisas equivocadas, mas se dizer que ele é um genocida, é uma ofensa. Claro, claramente é um crime contra a honra. Se ele demandar na justiça a identificação dessa pessoa, ele tem todo o direito. E é bastante razoável que tenha esse direito. Ou alguém acha correto poder ofender os outros e ficar escondido num manto de anonimato. Não faz nenhum sentido. Então, as pessoas têm que ver o que é a crítica dura, e isso a justiça brasileira já decidiu por dezenas de vezes. Uma figura pública, como é um senador, um deputado, um presidente da República, está sujeita à crítica ácida, à crítica dura. Não tem problema nisso. Mas daí a você atribuir a prática de crime, não. Você está acusando o cara de ter cometido um crime que ele não cometeu. Ou então prove que ele cometeu. E responda na justiça. Eu acho absolutamente razoável que uma pessoa que comete crimes seja chamada a responder na justiça. Estranho seria se uma democracia não pudesse fazer isso. Exatamente. Sujeito a críticas ácidas, né, senador? Mas só deixar claro que, assim, críticas relacionadas à atuação do parlamentar ou do gestor, do executivo, né, a prática dele do cargo, né, a prerrogativa da função. Não a crítica da vida pessoal e de coisas assim, como a gente vê em algumas campanhas políticas, em várias partes do país. Inclusive aqui de Sergipe não é diferente, né? Quem vive
o dia a dia aqui de Sergipe, acompanha as eleições a cada 2 anos, municipais e estaduais, percebe que essas práticas acontecem nos grupos de WhatsApp e até mesmo nas redes. Sem dúvida. Eu tenho uma prática muito clara com relação a isso. A gente esclarece o nosso seguidor, o nosso eleitor, a gente tolera a crítica dura, independentemente dela ser injusta em várias vezes, mas a gente tem a obrigação de aceitar, ouvir e esclarecer. Mas ofensa, não. Eu não tenho nenhuma obrigação de aceitar a ofensa de ninguém. Então, para dar um exemplo concreto, se eu disser o governador é incompetente, é uma opinião. Você pode ter sua opinião. É uma opinião grosseira até, mas é uma opinião. Mas se eu digo o governador é ladrão, aí eu posso estar cometendo um crime, a não ser que eu prove que ele é ladrão. Então, isso tem que ter um limite. É uma questão de civilidade. O Brasil precisa dar um passo adiante para ser uma sociedade mais civilizada e responsável. Se você quer fazer isso, faça. Agora aguente as consequências na justiça se for demandado. Aliás, eu vou aproveitar agora, Paulo, se me permite, eu vou fazer a pergunta do advogado Aurélio Belém. Até porque é um brilhante advogado e sempre quando ele está nas defesas dos seus clientes, a gente percebe do cuidado que ele tem e nós, como jornalistas, observamos. Está vendo que a gente não pode já ir condenando ninguém utilizando a nossa profissão de jornalista, que a gente tem que esperar o trâmite transitado, julgado, condenado, tudo isso. Ele pergunta, senador, gostaria de que o senhor comentasse a transferência de uma espécie de, abre aspas, poder de polícia, fecha aspas, para as plataformas, sob o manto de uma tal moderação. E ele faz outra pergunta, para aproveitar as duas, e com relação ao julgamento administrativo, também abrindo e fechando aspas, pelas plataformas, acerca do direito de resposta. Pois não, senador? Bom, você não tem transferência de poder de polícia, né? Isso não existe. Você tem uma determinação legal, caso a lei seja sancionada, uma determinação legal para que as plataformas façam a identificação de determinadas contas. Contas falsas, inautênticas ou contas automatizadas. Isso é a lógica do projeto como um todo. Então, você não tem nenhum tipo de situação de transferência de poder de polícia ou de qualquer coisa parecida. A questão do que ele coloca como julgamento administrativo, ele está se referindo ao fato de você ter, por parte da plataforma, uma retirada de conteúdo ou um tarjamento de conteúdo. Então, vamos pegar os exemplos do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro já teve conteúdo excluído e já teve conteúdo tarjado, marcado, como sendo desinformativo ou falso. Com a nova lei, se ela estiver valendo, você vai ter uma possibilidade de que esse usuário, de novo no exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, possa recorrer diante da plataforma para dizer, olha, não, meu conteúdo não é falso, não é desinformativo, ele corresponde a uma opinião respeitável, técnica, vamos dizer assim. E a plataforma vai ter que ter um prazo para dar uma resposta para ele. Esse processo, esse devido processo, como ficou chamado, ele vai ser transparente. E, ao final das contas, se você não está satisfeito, se você achou que está errado, se você se sentiu prejudicado, como também reza a nossa Constituição, você pode procurar o Judiciário. Mas você vai fazer isso com a informação na mão, sabendo o que aconteceu, sabendo por que seu conteúdo foi retirado. Hoje não acontece. Só o Facebook, esse ano, derrubou mais de 1 bilhão de contas. Bilhão, com B. Então, é um volume imenso de interferência que eles fazem. E eles fazem de uma forma absolutamente opaca. A gente leva transparência para isso, mas sem ferir nenhum tipo de princípio, e muito menos transferindo o poder do Estado ou do Judiciário para fazer qualquer tipo de interferência na vida, na relação comercial entre uma empresa e um cidadão. O que a gente faz é criar obrigações para essa empresa, empresas gigantescas e que têm capacidade para suportar essas obrigações sem nenhum tipo de prejuízo. Ainda passando aqui pelas mensagens dos telespectadores, o Marcelo Prado Mendonça falou o seguinte, é um PL que age basicamente sobre 3 eixos, o combate das contas falsas, o combate à identificação de redes de robôs e para a proteção milhares de cidadãos que são lesados todos os dias. Ele ainda faz a seguinte colocação, é extremamente necessário e precisamos dar o ponto de partida nesse PL, mesmo que aprofundemos essas discussões posteriormente. Marcelo Prado, ele é mestre em comunicação, doutorando em Marcela Prado Mendonça, repetindo, não é Marcelo, Marcela Prado Mendonça, é porque, Marcela, depois dos 40 a gente já não enxerga muito bem, viu? Então, só repetindo, Marcela mesmo com óculos, Paulo? Sinal que o óculos está vencido. É sinal que está vencido. Então, Marcela Prado, mestre em comunicação, doutoranda em desenvolvimento.
aqui o Moisés Augustinho dos Santos. O projeto trará muitos benefícios para as pessoas e instituições que usam as redes para fazer o bem e prestam serviços, combatendo quem usa as redes para destruir reputações de forma anônima. É a colocação aqui do Moisés Augustinho dos Santos. A gente observa, senador, que tem muita gente ainda preocupada, não que esteja contrário ao projeto, mas preocupada com alguns artigos do projeto. Mas muita gente também que já leu o projeto e que aprova da maneira que ele está. É o que ele disse, é um processo, né? É um projeto que teve um ataque de desinformação violentíssimo. Você teve várias figuras relevantes no cenário digital postando mentiras escancaradas. E é muito difícil você reverter isso, porque as pessoas se apaixonam. Eu conto sempre o caso de uma senhora que eu encontrei numa fila de supermercado aqui em Aracaju. Ela me disse que estava muito insatisfeita com o projeto. E quando eu perguntei se ela conhecia o projeto, ela disse, não conheço e não quero conhecer. Eu recebi o vídeo e eu sou contra. Essa é radical. Uma pessoa como essa é muito difícil de você esclarecer, né? A gente tem que esperar o tempo para que ela receba um novo vídeo onde a pessoa reconheça. Agora, não, realmente eu li agora o projeto e não tem nada daquilo que eu falei. Não tem censura, ninguém vai ler o seu conteúdo, ninguém vai dizer o que você pode e o que você não pode postar. Não tem nada disso no projeto. E aí eu tenho a impressão que essa senhora vai acabar se acalmando e deixando a insatisfação dela de lado. Agora, quem o senhor atribui essas fortes críticas, principalmente aqui em Sergipe, de setores da política, de pessoas que já passaram, inclusive, pelo Congresso Nacional, e que a gente observa que estão fazendo uma campanha ferrenha na internet, nas redes sociais, para denegrir sua imagem com base nesse projeto. A quem o senhor atribui essas críticas, ô senador? Ô, senador, deixa eu aproveitar esse gancho aí do Paulo. O senhor falou agora há pouco, né? Se a pessoa fizer uma acusação, me chamar de criminoso, isso e aquilo, e o senhor falou agora de algumas pessoas que chamaram o presidente de genocida. Quem fez muitas críticas e chamou o presidente de genocida foi gente dos partidos, gente do PT, do PSOL, do PCdoB. E como ficam essas pessoas, então, também? O direito de defesa aí é da vítima. Se a vítima quiser acioná-los, pode, sem problema nenhum. E o projeto vai garantir que essa pessoa seja identificada. Com relação às críticas... Mesmo sendo parlamentar, né? Que tem foro e tal... Existe um limite com relação ao direito de expressão, né? Então, você pode sim, você tem imunidade com relação às suas manifestações no parlamento, mas isso não significa uma autorização para destruir ou atacar a honra das pessoas. São coisas que não se confundem. E é preciso ter uma noção de limites, né? A gente tem vários casos debatidos. A interpretação no STF ela é muito cômoda, muito ampla para a imunidade parlamentar, mas mesmo assim você estabelece alguns limites. No tocante a outra pergunta do Paulo, certo. É absolutamente natural, né? A gente enfrentou na eleição para o Senado grupos poderosíssimos, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista financeiro. E essa turma perdeu a eleição. E cada vez que eles pensam que podem perder novamente, eles ficam assim incomodados, eles querem tentar de qualquer forma atacar. Eles sabem que a gente faz um mandato sério, eles sabem que a gente economiza recursos, que a gente não usa os privilégios. Eles sabem, acompanham que a gente ganhou uma relevância nacional com o trabalho que a gente faz e ficam tentando pensar alguma coisa para inventar alguma narrativa. Eu estou recebendo várias mensagens do tipo assim, você agora é comunista. E tem uns que misturam, dizem, eu sou comunista e sou fascista, nazifascista. Quer dizer, tem que escolher, pelo menos, né? É só ofensa, é só tentativa de desgastar. E parte dos mesmos papagaios de sempre. A gente conhece, Sergipe é um estado tão pequeno que favorece demais. Então, a famosa fala de Albano. Pois é, a crítica vazia, essas ofensas miúdas, a gente ignora, porque não vai dar palco para palhaço. Mas aquilo que ultrapassa o limite e entra no crime, a gente processa. A gente já tem pelo menos uma dúzia de processos na justiça, tem gente já condenada, tem gente que já foi intimada, tem gente que já teve busca e apreensão em casa. Tem limite. A crítica pode ser áspera, ela pode ser dura, eu tenho a obrigação de respeitar. Agora, não aceito que ninguém cometa crime me colocando como vítima. A gente sabe que o senhor tem uma ligação muito forte com a delegada da delegacia, que é a pré-candidata a prefeita de Aracaju pelo Cidadania, aliás, lançada pelo senhor. O senhor acredita que essas críticas a esse projeto, a sua pessoa, é para indiretamente acabar recaindo sobre a delegada da delegacia, a campanha dela, a prefeita, por exemplo? Sem dúvida. Do mesmo jeito que a gente faz pesquisa, os adversários também fazem. Eles sabem perfeitamente que a pré-candidatura de Daniela Garcia é extremamente competitiva.
Eles sabem que em vários cenários ela tem condição de ter uma vitória expressiva em Aracaju. E aí mudar de verdade o jogo. Porque a verdade que você tem aqui, no Brasil como um todo, em Sergipe e em Aracaju principalmente, é que a mesma turma está nos cargos há muito tempo, há décadas. Ficam rodando ali, são famílias, são grupos empresariais que vivem se alimentando da máquina pública e que hoje estão morrendo de medo, porque depois de muito tempo existe uma possibilidade de uma mudança real, de você passar um pente fino nos contratos, de você fazer finalmente a licitação do transporte público, que Sergipe nunca fez. Todo candidato promete, ninguém faz. A gente vai ter condições de fazer, eu tenho certeza. Isso incomoda, dá muito medo nessa turma. Mas a resposta para eles é trabalho. A gente vai continuar trabalhando. Quando a gente fez esse convite para a delegada da delegacia, ela aceitou participar desse processo. Quando o grupo político entendeu, com base em pesquisas, que o nome dela era o mais qualificado para fazer essa disputa, ela assumiu um compromisso com Aracaju, que é um compromisso de independência. Eu não mando na delegacia. Ela tem autonomia, ela tem responsabilidade e está cada vez mais capacitada. A turma vai tentar de tudo. A gente sabe como funciona. A gente sabe como joga sujo o marketing. A gente sabe como o financiamento, a publicidade pública é distribuída nesse momento. A gente sabe tudo. O Sergipe é bem pequenininho, mas o sergipano também sabe. O aracajuano também sabe. E aí, quando ele tiver que fazer a escolha entre deixar tudo como está e mudar, a gente sabe que escolha ele vai fazer. Aliás, hoje ela teve uma notícia muito importante, né? O anúncio do deputado estadual Gilmar Carvalho apoiando a pré-candidatura dela. O que isso representa para a cidadania, o senador? A gente fica muito feliz com esse apoio, né? Gilmar Carvalho é um deputado respeitado, é um profissional do jornalismo estabelecido em Sergipe, se não me engano, está no 4º mandato como deputado estadual, tem uma aceitação muito grande, era um pré-candidato altamente competitivo para a Prefeitura de Aracaju, mas que não conseguiu se candidatar ou firmar sua candidatura por conta de questões partidárias, e que vai estar com a gente agora nessa caminhada, que é uma caminhada em busca da renovação política na cidade de Aracaju. A expectativa é muito positiva, é o primeiro apoio desta fase que a gente está agora, não será o último, com certeza. A gente vai forte para fazer esse enfrentamento, a gente sabe o que está enfrentando, mas Sergipe precisa mudar e a gente vai trabalhar para que essa mudança aconteça. Senador, deixa eu voltar aqui ao projeto, que é muita polêmica e as pessoas... O projeto não, a lei já aprovada no Senado. A liberdade de expressão do cidadão estará em risco com essa lei. A lei penal já define os tipos penais como injúria, calúnia e difamação. Esse projeto de lei está tentando salvar a grande mídia, é aquilo que eu já tinha lhe perguntado, da sua real decadência ou mesmo fim. Pois as redes sociais, ele bota aqui letras garrafais, vieram para revolucionar a comunicação dos cidadãos. Na verdade, é que estão querendo ressuscitar a tutela que a grande mídia exercia junto aos cidadãos. E os seus eleitores estão decepcionados, segundo ele, pois Vossa Excelência sabe que foi eleito pela onda Bolsonaro, a que você, segundo ele, deu as costas. Não, e aqui, só pegando o gancho, outra mensagem aqui, o do Luiz Carlos. Parabéns pela entrevista, muito esclarecedora. Já estava na hora desse projeto ser elaborado. Orgulho do meu voto no senador. O Brasil tem que deixar a era da impunidade. É o Luiz Castro que manda aqui a mensagem. Pois não, senador? A gente respeita muito a crítica quando ela vem, mesmo que ácida, respeitosa. É um direito do cidadão ter a opinião dele. Eu não me elegi fazendo campanha para Jair Bolsonaro. Quando eu declarei o voto em Jair Bolsonaro, no segundo turno, já tinha sido eleito o senador mais votado de Sergipe, com 474 mil votos. Presto conta, trabalho muito para que essas pessoas possam ter o seu voto valorizado e reconhecido. E tenho certeza que estou fazendo um trabalho decente. Tenho certeza que a gente tem um trabalho importante para garantir recursos para Sergipe e para garantir que a ideia que nos levou até o parlamento, que é de combate à corrupção, fim da impunidade, seja defendida de uma forma consistente. Não vai ser uma manifestação de uma bolha de internet que vai mudar a forma de atuar. A gente tem que trabalhar com convicção. Quem fala em tipos penais que já existem é uma crítica recorrente. A pessoa diz o Código Penal, que é da década de 40 do século passado. Para quem não sabe, o Código Penal brasileiro é da década de 40 do século passado. E ele tem os crimes contra a honra previstos. O nosso projeto não cria nenhum tipo penal. Os tipos penais continuam sendo aqueles mesmos. Mas como é que você vai processar um cidadão por injúria, calúnia ou difamação se você não sabe quem é? Se é um robô, se está escondido numa conta falsa. Então é muito simples para quem quiser entender. O que a gente faz é viabilizar
a identificação desse criminoso. A gente não criou nenhum tipo penal. Foi, inclusive, uma reclamação. Muita gente queria, olha, tem que aumentar a pena, tem que criar um tipo para investigar lavagem de dinheiro. Então, tem um cidadão que é especialista da Globo News de tecnologia que fala sobre lavagem de dinheiro. Eu fico pensando se esse cidadão alguma vez investigou um crime de lavagem de dinheiro. A gente já fez isso. Ele certamente não. Mas ficam falando coisas que a gente não colocou no projeto. Não tem nada, nem processual penal, nem penal no projeto. Mas tem, sim, obrigação para as empresas identificarem seus usuários, permitindo, por ordem judicial, que eles sejam responsabilizados. Então, você não pode ficar tranquilo. Se ele for vítima na internet, ele vai usar o velho Código Penal, só que a nova lei, se for sancionada, vai viabilizar que ele identifique o agressor. Tem um ponto aqui, senador, que eu gostaria também que o senhor pudesse esclarecer melhor, que é sobre a exclusão imediata de conteúdo. A plataforma pode excluir conteúdo sem notificar o usuário em casos de riscos de dano imediato de difícil reparação, segurança da informação ou do usuário, grave comprometimento da usabilidade da aplicação, incitação à violência, indução ao suicídio e indução à pedofilia. Explica, por gentileza, essa parte do projeto. A gente reproduz aí uma preocupação que veio de vários setores, inclusive do Ministério Público Federal. Como a gente cria um processo, um devido processo para o usuário, a gente protege o usuário, você tinha um risco de você ter a publicação, por exemplo, de um conteúdo de pedofilia ou de exploração sexual infanto-juvenil, e você demorar para fazer a exclusão. Então, o que a gente abre de possibilidade? Nos casos desta gravidade, a exclusão pode ser imediata, mas mesmo assim vai ter o direito de defesa. Você vai ter a possibilidade de explicar aquela situação, enfim, juntar documentos, se for o caso, se for viável fazer isso. Foi uma preocupação para não ter danos de difícil reparação na rede. Quando você fala, por exemplo, de risco para a segurança de dados, muito recentemente teve a divulgação de dados pessoais do presidente da República e dos seus familiares. Telefones, dados pessoais, endereços. Esse tipo de conteúdo tem que ser derrubado imediatamente, porque gera um risco para a pessoa. Então, você derruba o conteúdo, abre o processo de defesa e vai ter toda uma tramitação pública para você poder garantir o direito do usuário sem prejudicar a sociedade como um todo. Foi um ajuste de texto feito já na fase de relatório e que a gente reputa como muito importante, tecnicamente muito bem feito. Foi uma de várias sugestões que vieram do Ministério Público Federal. Senador, essa parte de incitação à violência, como é que seria caracterizada essa incitação à violência, por exemplo, de forma concreta? Você teve um caso em 2016, no Guarujá, se não estiver enganado, onde uma mulher foi espancada, foi linchada. Isso, lembro. Ela faleceu, ela foi assassinada por conta de um boato, uma notícia falsa divulgada nas redes e em grupos do Facebook. Quando você tem algum tipo de publicação que incita a violência, que pode ser de vários tipos. Você tem hoje gente que posta que acha bom matar o presidente. Ou gente que acha que é razoável agredir algum gestor, enfim. Esse tipo de conteúdo tem que ser retirado de imediato, porque você tem desdobramentos naquilo. A gente tem que lembrar que no Brasil você já teve uma tentativa de homicídio contra um candidato à presidência da República em pleno ato de campanha, praticado, segundo as investigações, por um louco, mas esse louco não chegou ali do nada. Esse louco foi motivado por dezenas e dezenas de publicações que incentivavam uma resistência física contra o então candidato Bolsonaro. Todo mundo recebeu esse tipo de conteúdo. Existem riscos na rede social, existem riscos no uso irresponsável da rede. E a gente tem que garantir mecanismos para responsabilizar quem comete esse tipo de fato. Então, se você tem uma coisa tão grave como uma incitação de crime, você teve um caso de homicídio em série que aconteceu, se não me engano, na Noruega, que foi transmitido online. O cidadão saiu matando as pessoas e transmitindo, fazendo uma live. E o conteúdo não foi derrubado de imediato. Isso tem que ser coibido, porque estimula gente desequilibrada a praticar crimes, inclusive crimes graves, como o que quase tirou a vida do hoje do presidente Jair Bolsonaro. Antes de passar a palavra para o Bruno, só essa pergunta aqui do Alfredo. Ele faz a seguinte pergunta. Pessoal, pergunte aí ao senador se no caso daquele episódio envolvendo o Bolsonaro, quando da campanha dele, ele usando uma espécie de metralhadora lá no Acre, falou para todo mundo, vamos metralhar os petralhas. E isso foi colocado nas redes sociais dele, inclusive. Aquilo ali seria motivo suficiente para puni-lo? Pergunta ele aqui, senador. Seria um provável motivo para você ter a exclusão de conteúdo, sim. Mas dentro dessa lógica que a gente colocou. A exclusão de conteúdo acontece, abre-se o direito de defesa, ele vai explicar que está falando de
forma metafórica, mas o cidadão que está recebendo aquela mensagem, você corre um risco severo de você ter casos de violência. E tivemos casos de violência, né, de parte a parte. Acabou que o próprio Bolsonaro foi a principal vítima. Graças a Deus, preservou a saúde e teve sucesso na eleição. Mas você não pode agir de forma tão irresponsável em comunicação de massa. O risco é muito grande. Agora, tudo isso tem acontecido dentro de um processo transparente, efetivo, onde você possa garantir que o usuário defenda seu ponto de vista. Ele tem que ter o direito de defender. Não, quando eu falei isso, eu estava usando uma linguagem figurada e não tive intenção nenhuma de incentivar ninguém a cometer crimes e por aí vai. Mas trazendo esse contexto de responsabilidade no uso das ferramentas. E essas pessoas que vão fazer essa avaliação, para dizer se estava certo ou não, se vai acatar ou não o argumento dessa pessoa. Essas pessoas que vão fazer essa avaliação, elas são pessoas independentes ou são pessoas ligadas diretamente às plataformas e acabam sendo tendenciosas, ô senador? Esse é um dos pontos mais importantes hoje de debate no mundo, né? É quem tem a legitimidade para fazer a checagem de fato. Como funciona hoje? As empresas têm equipes próprias e contratam agências independentes de checagem. A gente não legislou sobre isso, porque não tem consenso técnico com relação às agências de checagem, por exemplo. E a gente tem a necessidade de fazer um debate mais profundo com relação a este tópico. Então, a gente abriu um espaço para que você possa ter, durante 12 meses, debates públicos, para que você tenha, ao final disso, uma sugestão de projeto de lei para tratar com relação à checagem de fatos. É um ponto importantíssimo, você garantir que as pessoas recebam cada vez mais informação de qualidade. Mas isso tem que ser feito com todo cuidado para não ter contaminação, nem econômica, nem ideológica. Porque senão você tem um risco muito grande de mensagens de grupos de determinada vertente, que pode ser conservadora, pode ser progressista, que não consiga mais veicular a sua manifestação. Por isso, a gente não legislou sobre isso no projeto. Isso não existe no projeto. O que a gente faz é referir que é preciso debater mais, é preciso trabalhar em cima disso e levar uma nova proposta para tratar desse assunto, como vem acontecendo no mundo inteiro. É uma discussão bastante relevante hoje e está sendo, inclusive, alvo de uma super campanha de boicote de patrocinadores contra a principal empresa, que é o Facebook. Para quem não sabe, o Facebook é dono do Instagram e do WhatsApp. Ele faz e qualquer empresa do setor que surge, eles normalmente compram. Então, ou copiam a ferramenta. Então, é importante que essas empresas tenham regramentos, mas a gente não entrou na parte de conteúdo porque não tinha consenso para fazer isso e tem que se fazer com muito cuidado para não coibir, aí sim, para não coibir a liberdade de expressão das pessoas. Senador, e um cenário muito frequente que a gente tem visto são falas, inclusive, de autoridades constituídas, né, deputados, alguns senadores, fazendo críticas e até incitação contra a democracia, né, o processo democrático, o Estado democrático de direito. Inclusive, a gente viu até o próprio filho do presidente da República fazendo isso. Seria também uma forma de incitação à violência ou de incitação à quebra do processo democrático no Brasil, e isso estaria previsto também a punição, entraria também lá no projeto. E outra questão também que eu queria, o senhor já responde as duas, houve uma consulta da BBC com alguns especialistas sobre o impacto das fake news nas eleições no Brasil. E esses especialistas disseram que o impacto que aconteceu nas eleições de 2018 poderia se repetir, ser ainda maior em 2020, né, nas eleições desse ano. Com a aprovação desse projeto, o senhor acredita que isso vai ser mais combatido, terá menos impacto das fake news nas eleições municipais? Bom, com relação à primeira pergunta, o projeto não altera essa situação. Então, se o deputado federal Eduardo Bolsonaro fez uma manifestação, ou o senador, enfim, qualquer um deles, tenha feito a manifestação que se considere ofensiva ou de ameaça à democracia, ele já está perfeitamente identificado. Então, não existe nenhum tipo de impacto com relação a essa situação. Já a interferência de disseminação de fake news, disparo em massa em eleições, essa é uma realidade que é estudada no mundo todo, salvo engano, desde 2016. É muito claro que você tem episódios de interferência, você tem hoje vários documentários, vários estudos técnicos, científicos, que mostram como isso aconteceu.
E agora, o que a gente pretende com a edição dessa lei, com a publicação dessa lei, ela validando no tempo razoável, que a gente espera que aconteça, é não permitir o uso dessas ferramentas na eleição. Então, veja, mentira sempre existiu na política. Mesmo a ofensa, ela sempre existiu na política. O que não vai acontecer se a gente tiver essa lei válida? É a disseminação em massa disso através de robôs e o uso de contas falsas para não permitir a responsabilização do criminoso. É isso que muda. Você iguala o jogo. Porque eu faço questão de repetir novamente, essas ferramentas não têm ideologia. Elas não trabalham para o PT ou contra o PT. Elas trabalham para quem paga. E qualquer um que tenha recurso hoje consegue, no Brasil, fazer uma campanha de difamação e de ataque violentíssima. Isso aconteceu na eleição passada, muito fortemente, e não foi só no pleito presidencial, aconteceu nos pleitos locais. Aqui mesmo eu fui vítima de um ataque na última semana, de disparo em massa de WhatsApp que vinha de números do Rio de Janeiro, uma empresa contratada no Rio de Janeiro por um dos adversários. O adversário já teve a punição dele, que foi perder a eleição. Então, eu não senti necessidade de processá-lo. Mas pode prejudicar muito, porque o próprio senador Ângelo Coronel citava muito, o relator do projeto, citava muito o exemplo de um ataque de fake news que acontece no dia da eleição, ou na véspera da eleição. Como é que você vai conseguir mudar essa realidade? Como é que você vai conseguir evitar o impacto eleitoral? Não consegue. Então, tirar as ferramentas da mão do criminoso nos parece ser muito importante e oportuno. Aqui pelas mensagens do nosso canal, Agência Voz, um ótimo debate, parabéns ao Hora News por sempre estar trazendo temas importantes e necessários. Aurélio Belém, novamente, a regulamentação é necessária, o anonimato é vedado, contas falsas de robôs devem ser banidos, mas é preciso debater, ouvir e construir democraticamente. O PL avança, mas poderia fazê-lo sem regredir. É a opinião aqui do Aurélio Belém. Rosalvo, Bruno, alguma pergunta mais para a gente já encerrando? Eu tenho uma pergunta aqui ao senador. Senador, agora a expectativa é a Câmara Federal. A gente entende que quem procura conhecer um pouco como é que funciona na democracia é um Congresso Nacional que aprova. O Senado aprovou, vai para a Câmara, se a Câmara aprovar, ótimo, se não, mudar alguma coisa, vai voltar para o Senado. Qual é a sua expectativa em relação à Câmara dos Deputados? Porque, como o presidente Bolsonaro deu aquela declaração, que ele deve vetar, e vai esperar, e etc. e tal, dá uma impressão que ele está esperançoso que na Câmara Federal o projeto seja praticamente todo modificado. Qual é a sua expectativa? O senhor percebe que há clima no Congresso para vetar, para derrubar um possível veto do presidente Bolsonaro? Bom, primeiro a gente espera que o projeto seja pautado com rapidez também na Câmara dos Deputados. Eu acredito que vai acontecer. Ao longo dessa construção, a gente teve várias reuniões com deputados de vários setores, vários segmentos. Aquele que mais se interessa pelo tema é o deputado Orlando Silva, mas nós conversamos com deputados de todos os partidos praticamente. A gente acredita que vai ser pautado, pode ter modificações, faz parte do processo democrático. Se for modificado, ele volta para o Senado, e aí no Senado ele é finalizado e encaminhado para a sanção presidencial. No caso de um veto, isso vai ter que ser avaliado. Se é um veto que inviabiliza a aplicação da lei, ele tende a ser derrubado, né? O Congresso, quando faz a aprovação da legislação, ele faz com objetivos, ele faz para que ela tenha efeitos. E se esses efeitos são tolhidos por um veto presidencial, esse veto pode ser derrubado, como alguns vetos já foram derrubados, feito de todos os presidentes, e já no ano passado o presidente Bolsonaro. É tudo dentro do jogo da democracia, sem nenhum tipo de autoritarismo ou imposição de nenhum dos lados, nem do executivo, nem do legislativo. Bom, se não tem mais perguntas dos colegas, eu quero agradecer ao senador Alessandro Vieira pela atenção dele, sempre disponível aqui ao canal Hora News TV, parabenizá-lo pelo projeto. Acho que o projeto avançou bastante, alguns pontos polêmicos que deixavam um pouco de dúvidas em relação à liberdade de expressão foi modificado, alterado para o bem da sociedade, da democracia. Alguns pontos que algumas entidades ligadas principalmente à comunicação, que ainda entendem que precisam melhorar, deve ser melhorado sim na Câmara dos Deputados, acredito que isso aconteça, até porque o papel também da Câmara fazer as alterações que ela entender necessária, mas no contexto geral, o projeto é muito importante, ele vem em boa hora e faz bem para a democracia, para a sociedade. Parabéns, viu, senador? Obrigado, um abraço a todos e um bom final de semana. Senador, queria agradecer também ao senador, em nome de todos que fazem Hora News, e apenas aproveitar a presença dele aqui para fazer uma apresentação para quem não conhecia.
A ideia da gente criar o canal Hora News TV no YouTube é exatamente dentro desses aspectos que o senador tem colocado. É um projeto de lei que visa também regulamentar um pouco essa coisa de todo mundo achar que liberdade de expressão é libertinagem ou bandidagem. Como diz o Leandro Carnal, a verdade ela é realmente correta, mas não é absoluta. Ela tem que ter sempre as restrições, os comentários. A democracia é isso. Eu não consigo entender. Às vezes as pessoas ficam falando em democracia e não aceitam. Quando a pergunta eu fiz aqui do professor Paulo, mas veja bem, quando você fala assim, você foi eleito com o nome de Bolsonaro, apoiou, votou em Bolsonaro. Vem cá, quer dizer que se eu for candidato, eu estou apoiando o candidato a governador aqui do estado de Sergipe. Aí chego lá no Congresso, voto contra. Não, peraí, meu amigo. Aí nós temos que trabalhar exatamente a fidelidade dos nossos princípios e do povo que nos confiou. É que, às vezes, o eleitor brasileiro, infelizmente, como o senador teve essa experiência, e eu acho que nesse momento de pandemia, Paulo e telespectadores, Bruno, senador, esse aqui é o momento da gente começar a modificar esse quadro, rapaz. É preciso que o eleitor brasileiro, não o eleitor, o cidadão comum, lê um pouco mais, conhecer as ideias, conhecer as leis. Hoje a gente, como está aqui preso em pandemia, olha o que eu falei agora do Leandro Carnal. No instante eu falei dele, porque eu comecei a ler, comecei a investigar, comecei a ver quem é quem. E uma vez um irmão meu me disse, Rosalvo, meu irmão não, meu filho que é publicitário, meu pai, através de um perfil, hoje as empresas estão contratando um funcionário. Quando você chega numa entrevista numa empresa, diz assim, o senhor tem algum perfil nas redes sociais? Tem um Instagram, tem um Facebook, tem o YouTube. A empresa vai lá se certificar para lhe conhecer. O sujeito que bota conteúdo porcos, conteúdos desmoralizantes, imorais e tal, ele não entra na empresa. Até a participação de uma vida social tem peso hoje para contratar. Eu não estou falando isso para defender o projeto, eu estou falando, como cidadão mais experiente, que mesmo com os meus 64 anos, eu preciso estar com o pensamento de 25, desses jovens hoje que estão percebendo a velocidade que a comunicação, e nós somos da comunicação, está atingindo, mas que nós temos que ter critério, utilizando os veículos de comunicação. Então, por isso, senador, nós criamos o Hora News. O Hora News é um canal que não tem essa coisa de prestigiar ou de denunciar para tentar acabar com a imagem de ninguém. Ao contrário, por isso que nós estamos sendo assistidos aqui por professores, mestres e doutores das universidades, estamos sendo assistidos por pessoas simples, por pessoas do interior, por profissionais liberais, advogados, esses que participaram aqui conosco hoje. Então, a gente quer agradecer ao senhor e pedir que divulguem. Pode entrar aí no canal do YouTube, Hora News TV, se inscreva, que você vai ter sempre aqui temas como esse aqui. E vamos voltar brevemente a conversar mais uma vez com o senador. O objetivo nosso é mostrar à sociedade que tem que se fazer política, como diz o Jairo Alves, com P maiúsculo. Boa noite, senador. Exatamente. Boa noite. Senador, boa noite. Eu quero agradecer também, fazer também um registro aqui da nossa colega Ana Magna Santana, que está nos acompanhando. Também desejar saúde ao Coronel Rocha, né? Na terça-feira, quando estávamos entrevistando a Amorosa, ele mandou mensagem durante a nossa entrevista dizendo que tinha testado positivo, né? A gente ficou ali na torcida pela recuperação dele. Tivemos uma notícia um pouco meio complicada no dia de hoje, inclusive está lá no Hora News, quem quiser conferir, acesse lá, né? E a gente está aqui torcendo pela melhora aí do Coronel Rocha. E, senador Alessandro, meu muito obrigado, a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar da entrevista com o senhor, e parabéns pelo projeto. Em alguns momentos já tenho dito aqui, inclusive em nossas análises, no domingo à tarde, às 15 horas, vocês estão convidados, inclusive vão lá, faça inscrição em nosso canal, acione o sininho, receba as notificações. Eu tenho dito que esse projeto chegou tarde, né? Nós estávamos necessitando há muito tempo de um projeto desse, porque a internet, a rede, estava virando terra sem lei. E o senhor veio com essa proposta, uma proposta maravilhosa, como disse, tive a oportunidade de ler todo o conteúdo do texto hoje, né, e fiquei feliz, principalmente em se tratando de um senador de Sergipe, né, que é de Sergipe que orgulha a nossa terra com propostas como essa, como também com a proposta
da CPI da toga, né? Que em outros momentos a gente vai tratar sobre isso aqui, com certeza. Fizeram até uma crítica ao senador. Diz que ele pediu a CPI da toga, mas estava conversando com os ministros do Supremo. Até isso. Você veja como a informação tem que ser qualificada, investigada, conversada, ouvir as partes. É que as pessoas que nos assistem muitas vezes, aqueles que fazem críticas assim por acaso, elas não procuram conhecer qual é o papel também do jornalista. Qual é o papel do senador? É bom a gente perguntar, né? O senador, o governador, vereador, o senhor sabe qual é a sua função como jornalista? Não? Às vezes não também, né? Por isso que as fake news têm, infelizmente, até jornalista no meio. Desses ignorantes que para mim, deviam rasgar o diploma urgentemente, viu, Paulo? Para encerrar. E para esse tem um código de ética também para responder, né? Rosalvo, Bruno, grande abraço, senador. Senador, nosso muito obrigado pela atenção e boa sorte no projeto lá na Câmara dos Deputados. Obrigado, boa noite a todos. A todos, nosso muito obrigado aí pela audiência, pela atenção. Voltamos amanhã, é folga da equipe, mas domingo temos domingo, às 3 da tarde. Amanhã é domingo. A análise política da semana, certo? No domingo. E na segunda-feira, um novo encontro aqui com mais uma importante entrevista às 7 da noite. A todos, uma boa noite e até lá.